A Semana de Arte Moderna de 1922 representa um dos momentos artísticos mais importantes do país. Este ano comemoramos o centenário deste movimento que nasceu em São Paulo e marcou a nossa identidade cultural. O repórter Felipe Palma conversou com especialistas e traz pra gente um panorama dos ideais modernistas. 1922, ano em comemoração ao centenário da independência do Brasil. O país passava por inúmeras modificações sociais, políticas e econômicas, como a industrialização e o fim da Primeira Guerra Mundial. E São Paulo, embora já tivesse uma vocação cosmopolita, sobretudo graças à imigração que afluía diariamente, fugindo da Europa empobrecida do pós-guerra, ela ainda era uma cidade muito provinciana. E é esta transformação do viver em grandes centros que se desenvolve o modernismo, um cenário rico e plural. Nessa época, aí, fim do século XIX e principalmente início do século XX, havia grupos de intelectuais e artistas que já estavam bastante insatisfeitos com a literatura esclerosada, com as artes plásticas academicistas, e eles vinham discutindo essas ideias nas livrarias, nos cafés, nos bares e também na Garçonnière, que era aquele prédio, aquele apartamentinho do Oswald de Andrade. Naquele primeiro momento, eles queriam realmente quebrar com a tradição, romper paradigmas e tentar abarcar as novidades, né? Mas nesse sentido também foi interessante porque houve uma grande ambiguidade. De um lado, eles queriam uma arte nacional, autenticamente brasileira, e de outro, eles queriam seguir os ritmos das vanguardas europeias. Como conciliar essas duas coisas? É neste contexto que nasce a Semana de Arte Moderna, a partir da necessidade de recorrer a uma nova estética. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras e palestras. Então, o que esse grupo pretende com a Semana de Arte de 22? Apresentar novas ideias, novos modos de se produzir arte, de se pensar a arte. Por isso que a semana é muito importante, porque ela vai trazer elementos fundamentais para a gente se entender como brasileiro. A Semana de 22 demorou para ser reconhecida, porém deixou sua marca na criação de uma arte que contribuísse para a formação de uma identidade brasileira. Nós temos uma defasagem, né? O modernismo, que está aqui no início dos anos 20, ele vai repercutir na arquitetura no início dos anos 30. E, então nós temos sim uma importância grande, é uma chave que precisa ser melhor explicitada, mas realmente, eu até brinco, né? O urbanismo pau-brasil do Lúcio Costa está diretamente relacionado ao modernismo aqui em São Paulo. A política paulistana discutia os desafios da industrialização, urbanização, imigração e os problemas sociais. No entanto, o parlamento pouco repercutiu a semana em si, conta o historiador da Câmara Municipal de São Paulo. O que aconteceu é que quando Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e outros nomes se interessaram pela obra do Victor Brecheret, passaram a valorizá-la, e aí foi feita uma campanha para que, em 1921, fosse comprada uma escultura do Victor Brecheret para ser colocada no Vale do Anhangabaú, a escultura chamada Eva. Hoje, essa obra Eva, desde a década de 80, ela passou a fazer parte do acervo do Centro Cultural São Paulo. Então, nós temos aqui na Câmara
quando foi inaugurado esse prédio em 1969, obra de 2 artistas que tinham relação com essas tendências modernistas. Um dos artistas representativos é o Clóvis Graciano, que gostava muito de obras grandes, né, como esses que nós temos aqui no Salão Nobre, e ele selecionou temas que tinham a ver com o passado paulistano e com uma interpretação favorável do passado paulistano, representando pessoas que faziam parte do que seria uma fundação da cidade de São Paulo. Um outro pintor que tem bastante relação com essas tendências modernistas, ele tem um trabalho que está no chamado aqui plenarinho, né, num dos salões aqui da Câmara, que é o Aldemir Martins. E ele fez um quadro representando as regiões brasileiras, com diferentes cores, e ao centro do quadro mostra então a modernidade de São Paulo, mostra os prédios, os veículos, essa questão da ideia de progresso em São Paulo, e as diversas cores das regiões, elas se fundem na cidade de São Paulo.